Fala aí, galera gibizeira, para finalizar o nosso bloco de assunto conservação e preservação de gibis, nós vamos fazer aqui uma sessão comentando comentários ou tirando dúvidas que aí 4 dos nossos espectadores enviaram para nós. E é vivendo e aprendendo, tem coisa que eu nem sabia também e que fiquei descobrindo agora, porque esse mundo da papelaria, que a gente pode chamar assim, né, da conservação, da preservação, toda hora tem coisa nova, né? Então, ou de tempos em tempos. Então o pessoal mandou algumas dicas para nós, alguns comentários tipo, olha, aquilo que você falou não estava tão interessante, corrige isso aqui. Vamos fazer isso, muito bom aprender sempre. Então segue aí os comentários e também as dicas para vocês diante do que eles comentaram ou perguntaram. O primeiro comentário foi em off, foi o Flávio que mandou para nós aqui, referente a encostar o gibi na parede mesmo ele estando plastificado. E ele estava coberto de razão. Realmente, quando você encosta o gibi na parede, mesmo quando ele tem ali uma parede muito seca, um ambiente muito seco, existe uma transpiração natural de uma umidade. Então sempre vai ter algum grau, ainda que mínimo do mínimo, dessa umidade ali na parede. Então realmente o ideal seria dar uma pequena distância, às vezes de 1 ou 2 milímetros, coisa mínima, apenas para que não haja um toque direto. Foi um bom conselho. Mesmo plastificado, manter pelo menos 2 milímetros de distância, porque mesmo a nossa respiração pode causar eventuais umidades em um ambiente, especialmente nas épocas frias. Isso acontece muito, a gente vê isso mais nos vidros, porém, em áreas também porosas como as paredes, isso pode acontecer. Uma outra pergunta veio do Anderson, como fazer com as pessoas que têm muita umidade nas mãos? E eu confesso que isso é um problema que as pessoas que têm isso devem resolver por si mesmas, né? Porque é difícil a gente criar um padrão para cada um. Existem alguns cremes para tentar reduzir isso. Porém, quando você utiliza esses cremes, depois você lava as mãos, você vai acabar mexendo no próprio gibi ou no livro, isso pode acabar também afetando o material. Uma coisa que a minha esposa fazia, por exemplo, era quando estava lendo, já deixava uma toalhinha do lado, porque quando estava a umidade muito forte, ou o suor muito forte nas mãos, usava essa toalhinha para ir enxugando. Existe também, como muitos sabem, a opção cirúrgica, que muitos não conseguem fazer, ou por questões aí de sistema de saúde, convênios, ou porque muitos sabem que quando você faz a cirurgia, por exemplo, para remover essa umidade das mãos, essa umidade acaba às vezes sendo enviada para outros lugares do corpo. E é uma coisa meio surpresa e reativa do próprio organismo. O ideal seriam aí talvez algum tipo de luvas, e aí a pessoa poderia procurar aquelas luvas um pouco mais finas, apropriadas para os arquivistas, aqueles que trabalham em arquivos documentais, elas têm umas luvinhas de algodão bem fininhas que vão reter um bocado da umidade e não vão ser grossas para atrapalhar o manusear das páginas, né? O Wagner Torres comentou uma coisa interessante. Quando eu falei da embalagem dos materiais, eu falei aí do uso da fita adesiva, né? Mas que muitas vezes na hora de abrir a embalagem, a fita adesiva rompia o saquinho e que era muito barato, compensava trocar o saquinho. Porém, ele nos lembrou de uma coisa importante, que eu não sabia o nome daquele material. Existe um tipo de fita adesiva chamado fita mágica, que é uma fita um pouco mais branca e opaca, e que realmente é muito boa, eu já vi quem embala com aquilo e fica maravilhoso, porque você consegue abrir e fechar e aquilo não estraga o saquinho, né? Então é uma excelente opção, não é caro, você encontra de várias marcas e inclusive com bons preços na internet. Para finalizar, a dúvida do Emerson Penerari, qual saquinho utilizar para fazer as embalagens? Porque tem saquinho que acaba danificando o material ou grudando. Nesse sentido, os mais adequados em termos de custo-benefício são os saquinhos de polipropileno. Esses saquinhos eles são um material que não gruda na HQ, nem na tinta, não tem muitos elementos ou quase nenhum elemento reagente com a tinta e com o papel, portanto vão ser materiais muito adequados. E tem um certo grau de firmeza na hora que você está fazendo essa espécie de envelope plástico para o seu gibi. Mas existem outros materiais, por exemplo, o polietileno. Só que o polietileno você tem que tomar um cuidado com ele, que ele não pode ter materiais plastificantes. Então se tiver muitos desses resíduos, eles talvez não sejam muito adequados para os seus quadrinhos e livros. E também aquele que é muito utilizado em algumas áreas de documentação um pouco mais raros ou de luxo, que é o poliéster, que é excelente, porém mais caro, né? Ele realmente é mais caro, tem muita firmeza, é muito utilizado, até usava no Centro de Conservação de Fotografias para fazer certos envelopes de poliéster. Mas eles são um pouco mais chatos de lidar e também bem mais caros. Talvez não seja a opção mais viável para o colecionador de quadrinhos, que deve encontrar aí num bom preço o polipropileno. O que você deve evitar de fato são os saquinhos de PVC, plásticos com um cheiro muito forte, que vai indicar materiais muito reagentes com o papel e a tinta dos quadrinhos, e também aqueles muito flexíveis. Então quando eu era mais novo, a minha mãe às vezes falava, vou comprar uns saquinhos para você pôr seu gibi, e comprava aquele saquinho que era o saquinho de colocar comida, às vezes para guardar no congelador, né? Ou para embalar coisinha para festa. Aquele saquinho não é adequado. Materiais muito flexíveis não são apropriados. Uma que o acabamento fica horrível,
ele amarela muito, ele pode reagir, então é esse material, Emerson e demais espectadores, que vocês devem evitar. É um material mais voltado para cozinha, para festas, nem sei se para aquilo é apropriado também, dadas as questões da química envolvendo plástico e alimentos nos últimos tempos, mas para seus gibis, polipropileno é o ideal. Com isso, terminamos aí a nossa série de conservação e preservação de quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Divulgue esses vídeos e essas playlists para seus amigos que colecionam não só os quadrinhos, mas também os livros. Um grande abraço e a gente se vê aqui na Comic City.